Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Ao meu lado, Marcos Rossídio, nosso diretor de consultoria da Consult. E eu, Gilberto Meira, consultor jurídico tributário, estamos aqui de volta no nosso Momento Consult para trazer informações, comentários, observações e as últimas atualizações do direito tributário para aqueles que vivem o dia a dia, né, Marcos? E a preocupação de todo mundo ainda no início do ano, além das alterações de véspera que nós tivemos, é a preocupação já crescente com a reforma tributária. Mas me parece que está faltando uma coisinha aqui. Observar que efetivamente os resultados finais só ocorrerão a partir de 2033, embora a partir do ano que vem nós já tenhamos algumas inovações. Até lá, muita água vai passar por debaixo dessa ponte, né, Marcos? E me parece ser um bom momento para a gente pensar em planejar as empresas, não é isso? Corretíssimo, Gilberto. A gente, dentro desse contexto que você citou, uma coisa que a gente tem nos preocupado bastante e tem sido muito demandado pelos clientes, pelas empresas, é a questão do planejamento tributário envolvendo incentivos fiscais estaduais. Que, como você bem falou, Gilberto, baseado na legislação, né, que você pode citar aqui, esses incentivos fiscais vão até 2032, não é isso? E aos poucos eles vão sendo reduzidos, mas eles existem, né? E existe aí uma preocupação de que eles tenham sido todos convalidados pelo CONFAS, à luz da Lei Complementar 160 de 2017 e depois do Convênio 190, também de 2017, não é isso, Marcos? Sim, Gilberto, é isso aí. Então, com base nessa legislação citada, Gilberto, a gente tem no Brasil vários incentivos regionais para várias atividades. A gente pode citar alguns aqui só para o empresário saber a necessidade e a importância disso. Nós temos incentivos, por exemplo, para as indústrias, principalmente envolvendo implantação, expansão, ou seja, qualquer tipo de investimento que uma indústria faça, não só a indústria, como outros ramos também, que a gente vai citar, ele é passível de verificar se aquele investimento ela não pode buscar, seja em que estado for, inclusive aqui no Paraná que estamos, algum tipo de incentivo onde o Estado, em contrapartida àquele investimento que a empresa está fazendo, o Estado vai fazer alguma concessão, certo, Gilberto? O que é importante se dizer, né, Marcos, é que são 9 anos. É o tempo de implantação, de atingimento, vamos usar a expressão dessa forma, do chamado ponto de equilíbrio, que será provavelmente bem antes da nova forma de tributação que nós vamos enfrentar. Então é importante que as pessoas que nos assistem entendam que nós temos 9 anos até que efetivamente o sistema mude. E nos dias de hoje, nós temos muita coisa interessante em nível de Brasil que permite que se pense realmente em buscar esses investimentos, até para que possam viabilizar, né, o negócio jurídico do empresário. Sim. Além das indústrias, Gilberto, que citamos, tem também incentivo para o comércio, principalmente para aqueles que pretendem abrir um centro de distribuição, tem incentivo para o e-commerce, tem incentivo para as importações. E quase sempre, Gilberto, como a gente acompanha bastante e vê, esses incentivos, eles vêm no sentido de que a empresa vai fazer algum investimento, vai gerar alguns empregos, vai melhorar a economia, digamos assim, da região, e o Estado, em contrapartida, ele de alguma forma ajuda a empresa com aquela concessão daquele incentivo. Inclusive, Gilberto, acho importante você citar a situação do chamado direito de cola que existe regionalmente. Pois é, o Convênio 190 de 2017, que veio regulamentar a Lei Complementar 160, ele trouxe lá na sua cláusula 13ª, e aqui tem uma curiosidade, né, Marcos? A legislação tem uma série de regrinhas para que ela seja feita. A lei de introdução ao direito brasileiro, a famosa LINDB, nós temos a Lei Complementar 95 de 98, que orienta como é que são feitos os textos.
Os famosos jabutis, por exemplo, se fossem respeitados, não poderiam ser implementados numa norma que trata de outro tema. E uma curiosidade que chama a atenção é que nos termos do artigo 10 desta Lei Complementar 95 de 98, toda a legislação e convênio estaria contido no contexto de legislação complementar à luz do artigo 100 do CTN, deve considerar que até o artigo 9º nós usamos a expressão no ordinal. A partir do 10 teria que ser cardinal, ou seja, os convênios não poderiam ter uma cláusula 13ª, mas sim uma cláusula 13. Né? Todavia, uma curiosidade, o que é que nós chamamos a atenção? O convênio 190 ele permitiu esse direito de cola a que alude o Marcos Alcídio para os estados da mesma região, né, geográfica, visando principalmente a concorrência equânime e evitar a guerra fiscal, que qualquer benefício que existisse no estado fosse trazido, né, para o estado vizinho, mediante requisição. Nós mesmos temos utilizado muito desse recurso quando nos apresentam, olha, o estado de Santa Catarina, Mato Grosso, São Paulo tem um benefício assim, será que nós conseguimos montar alguma coisa? Dentro da estrutura que nós temos já é possível. E evidentemente, se o benefício for trazido de forma diversa, desde que não haja renúncia tributária, porque aí nós temos problemas com a lei de responsabilidade fiscal, né, a lei complementar 101, é possível se chamar a atenção da cláusula 13ª ou 13, como nós deveríamos dizer, para que o Estado conceda um benefício existente no Estado vizinho em igual quantidade. E você falou do e-commerce, né, que é o que mais cresce no Brasil hoje, é o comércio eletrônico. Praticamente em todos os estados existem benefícios, créditos presumidos, redução de carga tributária, enquanto houver um investimento. Né? Por isso que é importante que se observe que mesmo não havendo aquele tratamento, se você identificar, olha, identificamos um tratamento, mas eu não quero sair daqui, será que nós conseguiríamos? Olha, sempre bom lembrar que incentivo tributário é, antes de tudo, um favor legal. Né? E o Estado pode ou não pode conceder. Uma coisa é certa, se você está ampliando, gerando emprego, você está falando numa linguagem que soa a música aos representantes do Estado, e certamente eles verão com outros olhos. E, como terceira consequência natural, o aumento de arrecadação, né, o chamado ICMS incremental que nós usamos. E é uma forma de financiar. O que é o ICMS incremental? É aquele ICMS que ia ser gerado e ele é postergado para o momento seguinte. Ou seja, é um financiamento, na prática, muito barato para o tributo que você vai gerar e ele retorna para a própria empresa, como existe em alguns estados. Não é isso, Marcos? Sim, muito bem falado por vocês, Gilberto. E dentro desse contexto, a gente traz isso porque, para nós, o planejamento tributário é uma coisa, é uma obrigação da empresa. Né? A empresa não faz porque ela quer, ela faz porque ela precisa fazer, porque ela tem que pensar da melhor forma possível para trazer o melhor retorno para a empresa como um todo, incluindo fornecedores, colaboradores e todos mais. Mas além disso, Gilberto, só para a gente finalizar, hoje, um tema bastante comentado, que você tem acompanhado bastante, é a questão da subvenção para investimento, que a subvenção para investimento em relação a esses incentivos estaduais, ela veio e ela é muito tratada hoje como um outro incentivo, digamos assim, que o contribuinte pode ter, ou seja, ele tendo um incentivo de ICMS, ainda assim essa receita gerada, ela pode de alguma forma fazer com que ela tenha uma redução de IR contribuição. Tudo isso está sendo mudado, digamos assim, como vocês sabem, o Gilberto vai citar, mas além do incentivo estadual, que a empresa tem que olhar, e tem que olhar no primeiro plano sim, o incentivo estadual, mas vai ter que verificar se aquele incentivo estadual, aquela receita que ela tenha, eventualmente não pode trazer um outro incentivo que seja de IR e contribuição social em virtude da subvenção. Não é isso, Gilberto? É isso mesmo. E detalhe, por que o Marcos tratou desse assunto? Porque esse assunto está esculpido lá no artigo 9º da Lei Complementar 160 que nós repetimos agora. E tudo isso por quê? Porque o então artigo 9º originalmente tinha sido vetado pelo presidente da época, né? E posteriormente o Congresso Nacional derrubou o veto, trazendo aí
a redação nova do artigo 30, parágrafo 4º da Lei 12.973 de 2014, dizendo que os incentivos, benefícios fiscais relativos ao ICMS são considerados subvenções para investimento. Sempre sabendo que também a subvenção para custeio, que é outra coisa, né? E trazendo condições. E a briga se instalou no âmbito do judiciário, porque o judiciário começou a restringir essas exclusões de tributação, do PIS, da COFINS, da CSL e também do imposto de renda, sob a alegação de que aquilo conferia a receita. O STJ entendeu de forma diversa e depois o próprio STF, trazendo até um tema de repercussão geral, posteriormente entendeu que na prática o valor ele representa sim uma exclusão de tributação do ICMS e não tem lógica jurídica e tampouco fundamento que justifique, porque o Estado retira a tributação, a União vir compensar e retirar todo o benefício. Isso feria o Pacto Federativo. Num voto belíssimo do ministro Marco Aurélio, se chegou à conclusão que não era possível efetivamente se tributar, né, os benefícios fiscais oriundos do ICMS. E o próprio convênio 190 elenca muitos benefícios, né? Existe inclusive uma discussão sobre o diferimento, que o próprio STJ comentou, mas é uma situação peculiar. Isso tudo, naturalmente, gerou apreensão, porque o Estado concedia o benefício e quem realmente pagava a conta era a União depois, por conta da exclusão, né, da tributação dos tributos federais. E aí foi apresentada uma medida provisória pelo governo atual federal, a 1185 de 2023, que foi convertido na Lei 14.789, publicada no Diário Oficial do dia 29 de dezembro de 2023, que muda totalmente o mecanismo. E é lógico, nós não vamos falar disso hoje, em outro momento, nós nos comprometemos a vir explicar todo o regramento, mas a grosso modo se muda a sistemática que antes permitia a exclusão direta. Hoje não, hoje eu tenho que apurar todo o valor, tenho que habilitar o valor, mostrar o dispositivo que cria o investimento, fazer prova de que este valor, né, investido não vai para o bolso do cotista ou do acionista, e sim fica no investimento da empresa, para habilitá-lo, quando então vai gerar um crédito de RPJ, ou seja, estamos criando a não cumulatividade do imposto de renda por vias transversas, como eu sempre ouso dizer, e na prática, depois, num outro momento, se pede a restituição via a PED-COMP. Mas isso é assunto para a próxima oportunidade, não é isso? No momento, é o que nós temos para dizer, sempre lembrando a vocês, deem o seu like, divulguem o nosso trabalho e, havendo interesse em fazer perguntas, questionamentos, trazer sugestões de pauta, né, Marcos? Tem embaixo aqui da live, tem o nosso e-mail, né, momentoconsult, né, @consult.com.br, ou coisa que eu valha, né, vai estar escrito aqui embaixo, para aqueles que quiserem sugerir. Por enquanto, é só e até uma próxima.